Naquela noite, Jesus chama os discípulos e celebra uma refeição de Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão através da morte do Cordeiro Pascal. E Jesus toma o pão e o vinho desta refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que redimiria o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso e é levado a julgamento perante o Sinédrio, um conselho de líderes judeus, e eles rejeitam a sua pretensão de ser o Messias. Eles o acusam de blasfêmia contra Deus. Então Jesus é levado perante o governador romano, Pilatos, e ele acha que Jesus é inocente, mas cede à pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte por crucificação. Então Jesus é levado pelos soldados romanos e crucificado. Você notará aqui nessa seção que, assim como Mateus fez nos capítulos iniciais, ele aumenta o número de referências ao Antigo Testamento. Ele está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou um fracasso, mas sim o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias servo mencionado por Isaías. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas em vez de julgá-los, ele foi julgado em seu lugar, suportando as consequências dos seus pecados. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente, o último capítulo. Os discípulos descobrem no domingo de manhã que o túmulo de Jesus está vazio. E então, de repente, as pessoas começam a ver Jesus vivo dentre os mortos. E o livro conclui com o Jesus ressuscitado, dando um ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro rei do mundo. E assim, ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor. E que qualquer um pode se unir ao reino sendo batizado e seguindo seus ensinamentos. E ecoando de volta até o seu nome Emanuel, Deus conosco, do capítulo 1, as últimas palavras de Jesus no livro para os seus discípulos são: eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente retornará. E este é o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos da vida de Jesus e nossas primeiras tradições históricas ligam este livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era um colega de Paulo e um parceiro próximo de Pedro. E, de fato, um antigo historiador da igreja primitiva chamado Papias lembra que Marcos coletou os testemunhos oculares e memórias de Pedro e transformou-os nesse relato. Mas Marcos não juntou as peças aleatoriamente. Ele compôs essa história de Jesus com muito cuidado. No primeiro verso do livro, Marcos faz essa afirmação sobre Jesus. É o começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, Filho de Deus. O que é interessante é que essa é a única vez que Marcos nos diz aquilo que pensa. No resto do livro, ele influenciará você simplesmente colocando as ações e palavras de Jesus na sua frente e mostrando como as outras pessoas reagem a ele. Marcos criou a história de Jesus como uma peça de teatro com 3 atos. O primeiro se passa na Galileia, o terceiro em Jerusalém, e o segundo ato mostra Jesus indo de um lugar para o outro. Cada um dos atos se concentra no tema repetido. Então, no ato 1, todo mundo é surpreendido por Jesus e eles se perguntam: quem é esse Jesus? No ato 2, são os discípulos que têm dificuldade de entender o significado de Jesus ser o Messias. E então, no ato 3, assistimos ao paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o rei messiânico. Vamos ver como tudo se desenrola. Depois da linha de abertura, Marcos começa com uma citação dos antigos profetas Isaías e Malaquias, que disseram que Deus enviaria um mensageiro a Israel para prepará-los para quando Deus aparecesse para resgatar seu povo e se tornar seu rei. E Marcos apresenta João, o Batista, como aquele mensageiro. E logo quando você espera que Deus apareça pessoalmente, Marcos apresenta Jesus. E quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus e Deus diz: você é o meu filho amado. Depois disso, Marcos coloca diante de nós um resumo da mensagem central de Jesus. Ele percorreu a Galileia anunciando as boas novas de que o reino de Deus estava perto. Jesus está levando adiante a história das Escrituras do Antigo Testamento sobre a operação de resgate de Deus para o seu mundo. Através de Jesus, Deus está restaurando o seu reinado sobre o mundo, confrontando e derrotando o mal e o seu domínio sobre a vida das pessoas, e assim, convidando-os a viver sob seu reinado seguindo a Jesus. A partir daqui,
Marcos apresenta um grande bloco de histórias mostrando o poder de Jesus ao trazer o reino de Deus. Ele mostra Jesus curando pessoas cujos corpos estão doentes ou quebrados, ou sobre a opressão de poderes espirituais obscuros. E Jesus até faz algo que, para o povo judeu, só Deus tem o direito de fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas. E as ações de Jesus aqui produzem respostas bem diferentes. Então algumas pessoas o seguem e se tornam seus discípulos. Outras pessoas não sabem o que pensar e outras ainda o rejeitam completamente, especialmente os líderes de Israel, que o acusam de blasfemar contra Deus e de ser um fortalecido pelo mal. Mas Jesus não se surpreende com essas respostas. De fato, ele chama a atenção para elas. No capítulo 4, Marcos colecionou muitas parábolas de Jesus sobre a natureza oculta e misteriosa do reino de Deus. E Jesus diz que a sua mensagem é como a semente que cai em diferentes tipos de solo. Alguns são receptivos, outros não. Ou é como uma semente de mostarda que é muito pequena. Parece insignificante, mas depois cresce e surpreende a todos. O que Jesus quer dizer é que ele é realmente o Messias trazendo o reino de Deus, mas não do jeito que as pessoas esperavam. E essa crescente confusão sobre Jesus entre as multidões está ligada a uma ideia-chave que Marcos enfatiza no final do ato 1, que há confusão mesmo entre os discípulos de Jesus. Até mesmo eles têm dificuldade em entender quem Jesus realmente é, e isso